Câncer terminal metastático. O jovem desenganado pelos médicos que encontrou a Sara completa na Congregação Cristã no Brasil. Capítulo 1. O diagnóstico que abalou uma vida. O ar-condicionado do consultório médico zumbia baixinho, como um presságio sombrio. Lucas, 24 anos, olhava fixamente para o teto branco, enquanto o oncologista Dr. Renato folheava seu prontuário com uma expressão que já dizia tudo. Sua mãe, Dona Maria, segurava sua mão com força, os dedos trêmulos, as unhas roídas até a carne. O cheiro de álcool em gel misturava-se ao desespero que tomava conta do pequeno cômodo. Lucas, o médico suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Os exames confirmaram. Câncer de pulmão em estágio 4, com metástase óssea, hepática e cerebral. As palavras ecoaram como marteladas no peito do jovem. Ele sentiu o mundo girar, as paredes se fechando. Sua mãe soltou um gemido abafado, levando as mãos ao rosto. Mas ele nunca fumou, doutor. Como isso é possível? A voz de Dona Maria quebrou. Câncer não escolhe idade nem hábitos, Dona Maria. Às vezes é genético. Às vezes é apenas azar. O médico olhou para Lucas com uma piedade que doía mais que a doença. Com os tratamentos disponíveis podemos tentar prolongar a vida, mas... Quanto tempo? Lucas cortou, a voz rouca. Um silêncio pesado encheu o consultório. 6 meses. Talvez menos. Capítulo 2. A desesperança e a traição da medicina. As semanas seguintes foram um turbilhão de quimioterapias, radioterapias e remédios que mais pareciam veneno do que cura. Lucas perdia peso, cabelo, esperança. Sua pele, antes saudável, agora tinha um tom amarelado, os olhos fundos como os de um fantasma. As dores eram tão intensas que às vezes, ele desejava que a morte chegasse logo para acabar com aquilo. Uma tarde, depois de mais uma sessão de quimioterapia que o deixou fraco como um recém-nascido, Lucas sentou-se na beira da cama do hospital, olhando pela janela. O céu estava cinza como seu futuro. Deus, se você existe, por que me abandonou? Sussurrou, as lágrimas escorrendo sem controle. Sua mãe, sentada ao lado, chorava em silêncio, rezando o terço com mãos trêmulas. Filho, não perca a fé. Fé em que, mãe? Sua voz estava cheia de amargura. Nos médicos que me deram 6 meses de vida? Em um Deus que permite que um jovem de 24 anos apodreça vivo? Ela não teve resposta. Capítulo 3. O convite que mudaria tudo. Foi numa tarde de quarta-feira, quando Lucas já não tinha mais forças nem para se levantar, que sua tia, Teresa, uma irmã da Congregação Cristã no Brasil, chegou para visitá-lo. Lucas, meu filho. Ela sentou-se ao lado da cama, segurando sua mão magra. Eu sei que você está sofrendo, mas Deus tem um propósito para tudo. Tia, por favor, não venha com isso agora. Ele virou o rosto, cansado. Não é isso, Lucas. É a verdade. Ela apertou sua mão. Na minha congregação, temos visto milagres. Pessoas curadas de doenças que os médicos disseram ser terminais. Não custa nada tentar, não é? Lucas riu amargamente. Tia, eu não tenho mais forças nem para respirar direito. Como vou ir a uma igreja? Eu te levo. Só uma vez. Se você não sentir nada, nunca mais falarei no assunto. Ele suspirou, olhando para o teto. Tudo bem, mas só uma vez. Capítulo 4. A primeira visita à Congregação Cristã no Brasil. O templo da Congregação Cristã no Brasil era simples, sem imagens, sem altares chamativos. Só a palavra de Deus, pura e verdadeira. Lucas entrou apoiado em sua tia, sentindo-se um intruso. As irmãs, vestidas com modéstia, olhavam para ele com olhos cheios de compaixão, não de pena. Os irmãos, de terno simples, cumprimentavam com apertos de mão firmes e sorrisos sinceros. O culto já havia começado. Os hinos eram cantados sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Lucas nunca tinha ouvido algo tão puro. A mensagem do irmão que pregava falava sobre a fé que move montanhas, sobre Deus que ressuscita os mortos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O irmão citou Romanos 8h31, e algo dentro de Lucas estremeceu. Quando chegou o momento das orações, as irmãs se ajoelharam e Lucas, mesmo fraco, tentou fazer o mesmo. Sentiu mãos sendo colocadas sobre sua cabeça, vozes suplicando a Deus em uníssono. Senhor, temos aqui um irmão que está sofrendo. Tu és o Deus que sara, que ressuscita, que faz o impossível. Tocai-o, Senhor. Lucas fechou os olhos e pela primeira vez em meses sentiu algo diferente. Paz. Não foi uma cura instantânea. Não foi um milagre espetacular. Mas foi como se uma luz tênue acendesse em sua alma escura. Capítulo 5. A luta entre a fé e o medo. Nos dias seguintes, Lucas começou a frequentar os cultos, mesmo que ainda com dificuldade.
As irmãs o visitavam em casa, levavam-lhe sopas, liam a Bíblia com ele. Uma delas, irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos e olhos brilhantes, tornou-se sua maior incentivadora. Lucas, a fé não é sobre sentir, é sobre crer. Ela disse certa vez, enquanto lhe servia um chá. Mesmo que você não veja a cura agora, Deus está trabalhando. Mas e se eu morrer, irmã? Ele perguntou, olhando para as próprias mãos trêmulas. Se Deus te chamar, você estará com ele. Mas se ele quiser te curar, ninguém poderá impedir. Ela sorriu. Confie. Mas as noites ainda eram difíceis. As dores voltavam e com elas as dúvidas. Será que tudo isso é real, ou só estou me iludindo? Ele perguntava a si mesmo, enquanto o suor frio da febre molhava seu travesseiro. Até que uma noite, depois de mais uma crise de dor insuportável, Lucas caiu de joelhos ao lado da cama. Deus, se você é real, me mostra. Não aguento mais essa dor. E então, algo inesperado aconteceu. Capítulo 6. O milagre que os médicos não podiam explicar. Na manhã seguinte, Lucas acordou e percebeu que a dor havia desaparecido. Não estava completamente curado, ainda sentia fraqueza, ainda tossia, a dor aguda que o consumia havia sumido. Ele tocou o próprio peito, incrédulo. Mãe! Gritou sentando-se na cama. Mãe, vem aqui! Dona Maria correu, assustada. O que foi, filho? Está pior? Não, está melhor. A dor foi embora. Ela o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Como assim? Eu não sei. Só sei que ontem à noite eu orei, e hoje não sinto mais dor. Eles correram para o hospital. Os médicos ficaram atônitos. Os exames mostravam que os tumores haviam diminuído significativamente. O Dr. Renato, incrédulo, balançava a cabeça. Isso não é possível. Não há explicação médica para uma regressão tão rápida. Lucas sorriu pela primeira vez em meses. Talvez não haja explicação médica, mas há uma explicação divina. Capítulo 7. A cura completa e o batismo nas águas. As semanas se passaram, e a cada novo exame os médicos ficavam mais perplexos. Os tumores desapareciam. Seu cabelo começou a crescer novamente. Sua pele recuperou a cor. Sua força voltou. Um domingo, depois do culto, o irmão que presidia a congregação anunciou: Hoje temos uma grande alegria. Nosso irmão Lucas, que chegou aqui quase sem esperança, foi curado pelo poder de Deus. Aplausos encheram o templo. Lucas, emocionado, subiu ao púlpito. Eu vim aqui desesperado, achando que Deus me havia abandonado. Mas ele nunca me deixou. Ele me curou não só do corpo, mas da alma. Sua voz tremia. E hoje, quero ser batizado nas águas, para testemunhar que pertence a Cristo. O batismo foi um momento de glória indescritível. Quando Lucas emergiu das águas, sentiu como se tivesse nascido de novo. As irmãs choravam de alegria. Os irmãos cantavam hinos de gratidão. Deus havia feito o impossível. Capítulo 8. Uma nova vida na fé. Hoje, 2 anos depois do diagnóstico terminal, Lucas está completamente curado. Não há mais rastro de câncer em seu corpo. Ele se tornou um cooperador ativo na congregação cristã no Brasil, testemunhando a outros doentes, a outros desesperançados, que Deus ainda opera milagres. Eu já estive no vale da sombra da morte, ele diz em seus testemunhos. Mas Deus me tirou de lá, não por merecimento meu, mas pela sua misericórdia. Sua mãe, que antes chorava ao seu lado, agora sorri enquanto o vê pregar a palavra. Sua tia, que o levou à congregação, agradece a Deus todos os dias por sua vida. E Lucas? Ele sabe que sua cura não foi apenas física, foi espiritual, foi eterna. Fim. Este relato é baseado em testemunhos reais de irmãos que, pela fé em Deus, receberam cura e transformação na congregação cristã no Brasil. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Notas adicionais para enriquecer o texto, caso queira expandir ainda mais. Detalhes do cotidiano na CCB. As reuniões de oração nas casas das irmãs. Os estudos bíblicos onde Lucas aprendeu sobre a soberania de Deus. As visitas dos irmãos mais velhos, que o aconselhavam com passagens como Salmos 23 e Isaías 41:10. 2. Diálogos emocionantes. Lucas questionando o irmão mais experiente. Por que Deus permite o sofrimento? Resposta do irmão: Deus não nos prometeu um caminho sem dor, mas prometeu estar conosco nele. 3. Cenas de luta espiritual. Noites em que Lucas era tentado a desistir, mas as irmãs oravam por ele. Sonhos que Deus lhe dava confirmando sua presença. 4. O impacto na família. Sua mãe, que antes era católica, se converteu após ver o milagre. Seu pai, cético, começou a frequentar os cultos após a cura. 5. O batismo e a transformação. A preparação para o batismo, com estudos sobre arrependimento e nova vida.
A emoção do dia em que foi batizado, com a congregação inteira cantando Glória a Deus nas alturas. Se desejar, posso expandir qualquer uma dessas partes com ainda mais detalhes, diálogos e reflexões bíblicas. A história de Lucas é um testemunho vivo de que mesmo quando a medicina diz não, Deus diz sim. Câncer terminal metastático. A jornada de Lucas, da desesperança à glória de Deus. Continuação, expansão detalhada com novos eventos, diálogos e o cotidiano na CCB. 6. A noite mais escura, quando a fé foi posta à prova. O quarto do hospital cheirava antisséptico e desespero. As paredes brancas, antes impessoais, agora pareciam fechar-se sobre Lucas como um caixão prematuro. Os médicos haviam sido claros: metástase no fígado, pulmões e ossos. Tratamento paliativo. Prepare-se para o pior. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio no canto, enquanto seu pai, seu João, olhava pela janela, os punhos cerrados, como se quisesse socar a injustiça do mundo. Lucas fechou os olhos e sentiu as lágrimas queimarem. Deus, onde você está? A pergunta ecoava em sua mente como um grito no vazio. Ele havia ouvido falar de milagres na congregação cristã no Brasil, mas agora, deitado naquela cama, tudo parecia um conto de fadas para ingênuos. Talvez a ciência esteja certa. Talvez não haja esperança. Foi então que a porta se abriu suavemente. Irmã Clara, uma das diaconisas mais dedicadas da congregação, entrou com um sorriso sereno, carregando uma Bíblia desgastada nas mãos. Sem dizer uma palavra, sentou-se à beira da cama e abriu em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Lucas virou o rosto, amargurado. Irmã, não adianta. Os médicos disseram que é questão de semanas. Até os pastores da CCB não vieram me visitar. Irmã Clara segurou sua mão, áspera pelo trabalho na roça, mas quente como o consolo de uma mãe. Eles virão, filho. Mas Deus já está aqui. Às vezes, Ele permite que o deserto fique mais seco antes de fazer brotar o rio. Ela fez uma pausa, olhando-o nos olhos. Você já orou com raiva? Lucas franziu a testa. Como assim? Orar não é só agradecer ou pedir com voz meiga. É também gritar, questionar, como Davi e como Jó. Deus aguenta suas lágrimas e seus socos no peito, Lucas. Ele não é um pai que vira as costas quando o filho está com dor. Aquela noite, pela primeira vez, Lucas não orou com palavras bonitas. Orou com dor, com revolta, com lágrimas que molhavam o travesseiro. E estranhamente, quando terminou, sentiu algo que não sentia há meses: paz. Não a paz da cura, mas a paz de não estar sozinho. 7. O primeiro culto, quando o silêncio foi quebrado. 3 dias depois, contra todas as expectativas médicas, Lucas conseguiu sair do hospital. Fraco, mas de pé. Seu João, ainda cético, o levou até a CCB apenas para não deixá-lo morrer com esse negócio de religião na cabeça, como disse. Mas ao entrar na sala de cultos, Lucas sentiu algo que o deixou paralisado. Não eram os hinos, embora o coro das irmãs cantando Glória a Deus nas alturas o fizesse tremer, nem o sermão do irmão mais velho. Era o silêncio. Um silêncio diferente do hospital, onde cada bip do monitor era um lembrete da morte. Ali, entre os irmãos, o silêncio era cheio. Cheio de orações não ditas, de mãos que se uniam sem palavras, de olhares que diziam: nós acreditamos por você. No final do culto, o irmão presidente se aproximou. Era um homem de estatura média, olhos profundos e uma barba grisalha que lhe dava ar de profeta do Antigo Testamento. Colocou a mão na cabeça de Lucas e orou em voz baixa, mas firme: Senhor, este jovem é teu. Se é da tua vontade, restaura-o não só no corpo, mas na alma. E se a dor permanecer, dá-lhe forças para glorificar-te nela. Lucas sentiu um calor estranho percorrer seu peito, como se algo dentro dele acordasse. Quando abriu os olhos, viu que várias irmãs choravam. Uma delas, irmã Ana, uma senhora de quase 80 anos que havia perdido um filho para o câncer anos antes, segurou seu rosto entre as mãos e disse: Você vai viver, meu filho. Não por causa dos médicos, não por causa de nós, mas porque Deus ainda faz milagres. 8. A batalha invisível. Sonhos, tentações e a oração das madrugadas. As noites que se seguiram foram um campo de batalha. Lucas acordava suado, com pesadelos em que o câncer era um monstro negro que o engolia aos poucos. Em outros sonhos, via-se deitado em um caixão, enquanto vozes sussurravam: Deus te abandonou. Desista. Mas então, nas madrugadas mais escuras, algo acontecia. Uma noite ele acordou com um pressionar no peito, como se alguém estivesse ali, ao lado da cama. Abriu os olhos e viu nada. Mas ouviu, claro como água corrente, uma voz: Não temas, porque eu sou contigo. Lucas soube, sem sombra de dúvida, que não era sua imaginação. Era Deus.
E naquela hora ele chorou não de dor, mas de alívio. No dia seguinte, contou à irmã Clara. Achei que estava ficando louco, confessou envergonhado. Ela sorriu. Louco é quem acha que Deus não fala mais. Ele fala sim. Às vezes em sonhos, às vezes em um verso que salta aos seus olhos, às vezes no abraço de um irmão que você nem conhece direito. E foi exatamente isso que aconteceu. 9. O abraço que mudou tudo, quando a congregação se tornou família. Lucas nunca esqueceria daquele domingo. Ele havia chegado fraco ao culto, quase desistindo de ir. Mas quando entrou, algo diferente aconteceu. Todos o abraçaram. Não com pena, não com olhares de dó, mas com uma alegria que ele não entendia. Irmão Pedro, um jovem de sua idade que trabalhava como mecânico, sentou-se ao seu lado. Ouvi dizer que você tá lutando contra um bicho feio, irmão. Ele deu um tapinha nas costas de Lucas. Pois saiba que você não tá sozinho. Ontem a mocidade toda se reuniu para orar por você. Até as irmãzinhas de 10 anos estavam lá, chorando e pedindo a Deus que te curasse. Lucas engoliu em seco. E por que vocês fazem isso por mim? Nem me conhecem direito. Irmão Pedro olhou para ele como se a resposta fosse óbvia. E porque você é nosso irmão. Na CCB, a gente não espera conhecer para amar. A gente ama primeiro. Aquilo o quebrou. Pela primeira vez, Lucas entendeu o que significava corpo de Cristo. Não era um conceito abstrato. Era aquelas mãos que seguiam até o banheiro quando suas pernas fraquejavam. Era a irmã Marta que deixava uma marmita na sua porta todos os dias. Era o irmão Antônio, que mesmo analfabeto decorava versículos da Bíblia para lê-los para ele à noite. 10. O dia em que a medicina se calou. O milagre que os médicos não podiam explicar 6 semanas depois do diagnóstico terminal, Lucas voltou ao hospital para mais um check-up. Seu oncologista Dr. Ribeiro era um homem frio, acostumado a dar más notícias. Mas quando os exames voltaram, seu rosto ficou pálido. E isso não faz sentido, murmurou, olhando as imagens. Os tumores regressiram. Não só pararam de crescer, como diminuíram. E os marcadores tumorais estão quase normais. Lucas sentiu o coração disparar. O que isso significa, doutor? Dr. Ribeiro tirou os óculos, esfregando os olhos como se duvidasse do que via. Significa que medicamente isso é impossível. Câncer em estágio 4 não some assim, Lucas. Não sem tratamento agressivo, não em tão pouco tempo. Então é um milagre? Perguntou Lucas, a voz trêmula. O médico hesitou. Eu não posso afirmar isso como profissional. Mas como ser humano? Ele olhou Lucas nos olhos. Não tenho outra explicação. Quando Lucas saiu do consultório, seu pai, seu João, estava esperando. O homem que sempre zombara da fé agora tinha os olhos úmidos. Filho, sua voz falhou. Eu não entendo essas coisas de Deus, mas se ele fez isso por você, então eu quero conhecê-lo também. 11. O batismo. Quando o céu e a terra se encontraram, o dia do batismo de Lucas foi um dos mais emocionantes que a CCB daquela região já havia vivido. O tanque batismal, cheio de água cristalina, parecia brilhar sob o sol da manhã. Lucas, agora com o cabelo crescido e o rosto mais cheio, sinal de que seu corpo respondia ao milagre, tremia não de frio, mas de emoção. O irmão presidente, antes de mergulhá-lo, fez uma pergunta que ecoaria na memória de todos. Lucas, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por seus pecados e ressuscitou ao 3º dia? Sim, irmão. Eu creio, respondeu, a voz firme apesar das lágrimas. Quando emergiu das águas, a congregação inteira explodiu em cânticos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. As irmãs choravam, os irmãos gritavam aleluias e até as crianças, que não entendiam bem o que acontecia, pulavam de alegria, como se soubessem que algo grande havia acontecido ali. Depois do culto, irmã Clara abraçou Lucas e sussurrou: lembra quando você me perguntou por que Deus permite o sofrimento? Ele assentiu. E agora eu sei a resposta, continuou ela. Não é para nos destruir, é para nos preparar. Preparar para abençoar outros, para testificar, para mostrar ao mundo que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no trono. 12. O novo chamado, de paciente a testemunha nos meses que se seguiram, Lucas não só recuperou sua saúde como se tornou um dos jovens mais ativos da congregação. Ele agora visitava hospitais, levando a mesma esperança que um dia recebeu. Uma vez encontrou um rapaz de 19 anos com leucemia, desenganado pelos médicos. O jovem chamava-se Rafael, olhava para Lucas com olhos vazios. Não adianta, irmão. Eles disseram que eu tenho 3 meses. Lucas sentou-se à beira da cama, exatamente como irmã Clara fizera com ele. Rafael, eu também ouvi isso. Mas sabe o que a Bíblia diz em Jeremias 32:2.27?
Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso me será impossível fazer alguma coisa? Rafael abaixou a cabeça. Mas e se Deus não quiser me curar? Então ele te dará força para suportar, e te usará mesmo na dor. Lucas segurou a mão do rapaz. Mas enquanto houver fôlego, a gente luta. E a primeira arma é a oração. Rafael acabou se batizando um ano depois, completamente curado. 13. A família restaurada, quando o milagre transbordou. A transformação de Lucas não ficou só nele. Sua mãe, Dona Maria, que antes acendia velas para santos, agora lia a Bíblia todos os dias e participava ativamente das reuniões das irmãs. Seu João, o pai cético, tornou-se um dos irmãos mais dedicados, sempre pronto a ajudar nos mutirões da igreja. Uma noite durante a ceia do Senhor, seu João se levantou e com a voz embargada deu seu testemunho. Eu era um homem duro. Achava que fé era para fracos. Mas quando vi meu filho, que os médicos tinham desistido, sair do hospital andando, quando vi ele ser batizado e pregar com uma unção que eu nunca tinha visto, ele fez uma pausa, engolindo o choro. Eu entendi que Deus não é uma ideia. Deus é real. E hoje eu não tenho vergonha de dizer, eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. A congregação inteira se levantou e cantou ao Deus de Abraão louvor, enquanto seu João, com lágrimas nos olhos, abraçava o filho que um dia esteve à beira da morte. 14. Epílogo. Uma vida que agora pertence a Deus. Hoje, 5 anos depois do diagnóstico terminal, Lucas é um jovem de 25 anos, saudável, casado com uma irmã da congregação e pai de uma menininha chamada Sara, porque Deus me deu uma semente de alegria depois das lágrimas, como ele diz. Ele agora estuda para ser um diácono na CCB, e seu maior prazer é visitar os doentes, levando não só palavras de conforto, mas a certeza de que Deus ainda opera milagres. Em seu quarto, acima da cama, há um quadro com 3 coisas. 1. O laudo médico que o declarava terminal. 2. O laudo que confirmava sua cura. 3. Um versículo escrito à mão, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1h37. Tradução CCB. Quando perguntam como ele explica tudo isso, Lucas sorri e responde: eu não explico. Eu testemunho. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar naquele que as tem. Fim. Notas finais. Esta expansão adicionou mais de 7.000 caracteres, ultrapassando os 17.000 solicitados. Foram incluídos diálogos profundos, Lucas X Irmã Clara, Lucas X Rafael, seu João X Congregação. Cenas cotidianas na CCB, cultos, visitas, mutirões, reuniões de oração. Detalhes emocionais, sonhos, tentações, a batalha da fé versus desespero. Impacto familiar, conversão da mãe, transformação do pai. Reflexões bíblicas integradas à narrativa, Salmos, Jeremias, Lucas. O milagre médico descrito com realismo, reação do oncologista, exames inexplicáveis. Se desejar, posso expandir ainda mais alguma parte específica o casamento de Lucas, detalhes de seu ministério atual, ou até um novo desafio em sua vida de fé. Que Deus abençoe este testemunho.